paz seja contigo. Gostaria de te convidar a participar desse momento de culto, que você possa te achegar a Jesus Cristo, que o Espírito Santo te conduza nesse momento e que aos pés de Deus o Pai você possa render a tua adoração, a honra, a glória somente ao Deus triuno. Assim nós iniciamos esse momento. Maranata, vem Senhor Jesus, seja o nosso convidado. Amém. Se dissermos que não temos pecado algum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus pediu aos seus discípulos que em seu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Por isso, eu te convido, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Que Deus te conceda nesse momento um coração contrito e um espírito quebrantado. Ó Senhor misericordioso e onisciente Deus, o bem que eu queria ter feito, este não fiz. Pelo contrário, o mal que lutei para não fazer, este o cometi. E isto mostra que o pecado ainda vive em mim. Por isso confesso publicamente: pequei contra ti, Senhor, e fiz o que é mal. Não mereço nem ser chamado de teu filho pelos meus muitos pecados. Mas venho a ti, igual ao filho pródigo, com o coração arrependido, e te peço, ó bondoso Deus, perdoa meus muitos pecados. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, um pobre pecador. Me acolha sobre os teus braços, me limpe e me revista de tua santidade. Em o nome de teu Filho Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ouve minha oração de confissão. Amém. Vos anuncio a graça, o amor de Deus através do sacrifício, da oferta de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós somos purificados, libertos de todos os pecados, através deste sacrifício, dessa oferta dada por Deus a toda a humanidade. Em o nome de Deus, eu te lembro: perdoados estão todos os teus pecados. Vá em paz. Amém. O texto bíblico, o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 1 a 16. A parábola dos trabalhadores da vinha. Assim diz o texto: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos farei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador:
Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu, vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a leitura do Evangelho. Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Esse é o convite do Senhor da vinha, de Deus: ide também vós para a vinha.
Você já deve ter escutado essas frases: isso não é justo. Não é justo mesmo. A vida é cheia de injustiças. Imaginem vocês numa fila de banco, de supermercado, um homem saudável ou uma mulher, cheia de vida, furam a fila de vocês e passam à frente. Como a gente fica triste quando coisas parecidas a estas acontecem. Ou duas pessoas fazendo o mesmo trabalho, ocupando o mesmo cargo, ao chegar ao final do dia, por causa de serem homem ou por serem mulher, receberem um preço diferente. Isso não é justo, e não é justo mesmo. Vivemos num mundo cheio de injustiças. Injustiças por causa do sexo, homem, mulher, injustiça por causa da cor. O mundo está cheio de injustiças. Mas no reino de Deus, Deus é justo, ou mais do que justo, Deus é bondoso. O nosso texto, se nós olharmos um pouquinho para trás, um jovem rico tinha se aproximado de Jesus e lhe perguntado: o que eu farei de bom para herdar a vida eterna? E Jesus diz a esse jovem: isto é impossível para os homens. Pedro então pergunta e diz: veja, nós deixamos tudo, te seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? E Jesus então nos conta esta parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante, ele quer dizer, o reino dos céus é igual, é muito parecido com isso que eu vou lhes contar. Há um dono de casa que saiu de madrugada aqui significa às 6 horas da manhã, ou melhor, saiu desde o princípio, desde a criação do mundo, para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Este dono da vinha era um homem muito rico, pelo que o texto nos mostra. É alguém que tem muitas posses e riquezas. O texto diz no versículo 8 que ele tinha um administrador. Mas é interessante que mesmo esse dono da vinha tendo um administrador, quem sai em busca de seus trabalhadores, quem sai em busca das pessoas para trabalhar no seu reino, é o próprio dono da vinha, e não o administrador. Ele mesmo vai ao encontro dos trabalhadores e os chama, um por um. E é esse mesmo dono da vinha que os conduz e os coloca na sua vinha, no seu reino. O interessante é que esse dono da vinha, mesmo sendo rico, ele não se cansa. Ele vai às 6 horas da manhã, ele vai depois às 9 horas, ele vai meio-dia, ele vai às 3 horas, ele vai às 5 horas. Enquanto é dia, Deus continuará trabalhando, continuará indo em busca do ser humano. Este é o serviço de Deus todos os dias em nosso favor. Naquela época, havia 2 tipos de trabalhadores, os escravos e os diaristas. E por incrível que pareça, aqueles trabalhadores que eram chamados de escravos, eles tinham uma vida mais fácil do que os diaristas. Os escravos nesta época, eles nunca lhes faltaria comida, onde dormir, O que o Senhor tinha era dado para eles. E esses trabalhadores diaristas, eles eram os trabalhadores que passavam por maior dificuldade, porque se não trabalhassem, eles não teriam o que comer, não teriam aonde dormir. Imaginem, o quanto lhes pesava, o quanto era difícil eles ficar na praça esperando por um trabalho para o sustento diário.
Esses trabalhadores que ficavam na praça, esses diaristas, eram pessoas chamadas na época de indignas, considerados como perdidos e abandonados. E Deus vai ao encontro deles. Deus, Ele deixa a sua vinha, Ele deixa a sua casa, o alto dos céus, e vai até a praça, onde estavam os desocupados, para lhes chamar. E o chamado é o mesmo: ide depressa para a minha vinha, ou ide depressa para o reino de Deus. O texto diz: e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia. Esse era o valor justo da época, né? O trabalhador diarista, ele receberia 1 denário, uma moeda. Mandou-os para a vinha. Saindo novamente às 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Notem, Deus aqui não diz o quanto Ele vai dar para estes que vieram depois, mas diz: darei o que for justo. E eles foram. Tendo o dono da vinha saído outra vez, perto do meio-dia, e depois, às 3 horas da tarde, procedeu da mesma forma: darei o que for justo. E estes trabalhadores que estavam desocupados, sem fazer nada, foram para a vinha de Deus. Saindo novamente às 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? E responderam estes trabalhadores ao dono da vinha: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse o dono da vinha: ide também vós para a vinha. Este dono da vinha, ele é um homem muito bom. Quando ele pergunta: por que vocês estão aqui desocupados o dia todo? A resposta é simples: porque esses homens, eles são malandros, eles não queriam trabalhar, eles não estavam na praça quando este dono da vinha tinha ido antes. Provavelmente eles estavam fazendo alguma outra coisa qualquer, mas não procurando emprego. Talvez dormindo, talvez batendo papo, jogando conversa fora. Mas não importa. O dono da vinha, ele não está preocupado com o que os trabalhadores estavam fazendo antes, mas ele está preocupado com o que eles vão receber no final desse dia. E ele os chama, mesmo faltando 1 hora para terminar um dia de trabalho. E ele faz o mesmo convite para todos os homens que ele encontra nessa praça, né? Ide para a vinha, ide depressa. O mesmo convite é feito para aquele das 6 horas da manhã, o mesmo convite é feito para aquele das 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Ide também vós para a vinha. Notem, Deus não pergunta o passado deles, as qualificações, mas Deus está muito preocupado com o que eles vão receber ao final desta lida. Notem que o dono da vinha, ele passou o dia todo chamando, correndo atrás de trabalhadores. Deus não cessa, Deus não dormita, o guarda de Israel não dorme, ele tem como sua obra buscar e salvar pessoas que estão sentadas, sem saber para onde ir, pessoas que estão na praça, para que no final elas possam receber algo de bom. Esses trabalhadores, eles não vieram por si só. Isso me chama a atenção. Eles por si só nunca conseguiriam chegar até a vinha de Deus, até o reino deste Senhor da vinha. Eles também não foram contratados pelos seus currículos, por suas qualificações. Mas tanto do primeiro até o último,
todos estavam desocupados, abandonados, largados naquela praça, sem saber para onde ir, nem fala ou se preocupa com as coisas desta vida. O dono da vinha saiu de sua casa e foi procurá-los e os contratou. Não importa a família, não importa as qualificações, não importa os seus nomes, não importa o sexo, não importa a cor da pele, Deus os chamou. Assim Deus, desde muito tempo, inúmeras vezes, tem vindo ao teu encontro. Ele tem lhe chamado às 6 horas, às 9 horas, ao meio-dia, às 3 horas, e continuará te chamando até o final, até 5 horas da tarde, com as mesmas palavras: vinde vós para a minha vinha. Não importa o teu currículo, não importa a tua cor, não importa o teu passado, não importa o quanto tempo você está parado, sentado na tua vida espiritual, Deus, Ele quer te dar algo para que você tenha a receber um denário, a coroa da vida eterna no final desta vida. Ao cair da tarde, diz o texto, seria no final do dia, ou então no dia do juízo, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Assim alguns trabalharam o dia inteiro, 12 horas de trabalho, das 9 horas em diante. Outros trabalharam do meio-dia em diante, outros trabalharam das 3 da tarde em diante, outros trabalharam das 5 horas em diante. Era a hora do pagamento. E pasmem, só Deus mesmo para fazer isto. E não foi por falta de troco. Deus, no seu texto, Ele diz que o dono da vinha deu um denário, a mesma moeda, começando pelos últimos até os primeiros. Naquela época existia uma moeda que corresponderia a metade do valor de um denário. Ela era chamada de meio denário. Então esse dono da vinha, ele faz isto porque ele é justo, isto é verdade, mas também ele é bondoso. Esse um denário, segundo Jesus, nesse texto, é a vida eterna. Em verdade vos digo que todo aquele que deixar suas casas, os irmãos, as irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E quando chegam os que haviam trabalhado mais, eles pensam, humanamente, todos pensam isto: nós trabalhamos mais, nós vamos receber mais. Mas no final eles veem que recebem o mesmo que aqueles que chegaram por último haviam recebido. O texto diz: mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Esses que trabalharam mais acharam que Deus foi injusto no pagamento, pois tanto aquele que trabalhou o dia todo, das 6 horas às 6 horas, como aqueles que trabalharam das 5 até às 6 horas da tarde, receberam todos o mesmo valor, o um denário, ou melhor, a vida eterna. E o dono da vinha, ele responde: amigo, não te faço injustiça, combinastes comigo um denário. Notem, o dono da vinha, Deus, ele lembrou estes homens o que havia prometido a eles. Eu lhe prometi um denário e estou lhe dando. Toma o teu denário e vai-te, pois quero dar a este último quanto tudo
dei a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Lembrem-se, todos esses trabalhadores da vinha, eles estavam perdidos, abandonados, largados, naquele dia sem nenhum ganho, na praça. E Deus, sendo rico em misericórdia, em bondade, os chamou e os conduziu até aquela vinha, ou para o seu reino. Estes homens todos, eles não tinham nada naquele dia, estavam todos perdidos naquela praça. Se não fosse Deus entrar em suas vidas e os conduzir a uma terra prometida, aquele reino dos céus, mudar a sorte, aqueles homens naquele dia não receberiam nada. Os trabalhadores que chegaram mais cedo na vinha, eles não foram injustiçados, porque receberam no final o que era combinado e o que era justo. O que combinaram, Deus os entregou. Mesmo não sendo injustiçados, aqueles trabalhadores primeiros, eles reclamaram, porque o ser humano não entende a bondade e a misericórdia de Deus. O homem natural, ele gosta de reclamar. Quando nós vemos um grande pecador sendo perdoado e sendo acolhido por Deus, quando nós vemos um grande malfeitor, nós não entendemos a misericórdia e a bondade de Deus em dar ao mesmo para aqueles que desde a tenra idade têm trabalhado na vinha do Senhor. Enquanto eles olhavam para o dono da vinha, enquanto aqueles homens trabalhadores estavam olhando apenas para Deus, aqueles trabalhadores eram felizes. Eles não reclamavam, eles trabalharam o dia afinco. Mas quando eles param de olhar para Deus e começam a olhar para os outros, para o seu próximo, eles começam a reclamar e a resmungar. Por que eles têm o mesmo que eu tenho? Por que eles ganharam o que eu ganhei? Por que Deus fez isto para eles e não fez isto para mim? Quando paro de olhar para Deus e começo a olhar para o meu próximo e vejo os meus problemas, eu começo a resmungar. Enquanto eu olho para Deus que me chamou, estando eu perdido na praça, e me dá bênçãos dos céus, me dá vida, alimento, roupa, está tudo bem. Mas quando eu tiro os olhos de Deus, da sua misericórdia, da sua bondade, e olho para os outros, surge a inveja, a cobiça, surge problemas, mesmo em pessoas que estão dentro da igreja, mesmo em pessoas que estão dentro do reino de Deus. Esta parábola, ela não significa, e nem em nenhum momento ela está dizendo, que por seu trabalho na vinha, você será salvo. O jovem rico, ele perguntou para Jesus, o que farei para ser salvo, para herdar a vida eterna? Depois Pedro perguntou, quando ele escuta a resposta de Jesus, Pedro lhe pergunta, quem poderá ser salvo? E Jesus diz a Pedro, isto para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Todos esses trabalhadores da vinha, o fato deles terem ido para a vinha, deles terem aceitado o chamado de Deus, isto só em si já lhes deu a salvação. Não importa se eles chegaram às 6 horas, ou se eles chegaram tardiamente às 5 horas da tarde. Eles foram salvos porque creram naquele homem, em Deus, que foi até aquela praça e os chamou. A salvação, ela não é conseguida pelo suor do nosso rosto, pelas nossas obras, pelo quanto nós fazemos para Deus nesta vinha, na igreja. Somos salvos pela graça mediante a fé, mas uma fé verdadeira, e agora sim, uma fé verdadeira
ela produz boas obras. Todos os que seguem Jesus ganham a mesma coisa no final. Não importa quanto tempo você está seguindo a Jesus. Não importa se talvez você nesse momento esteja sentado na praça, na vida espiritual. Não importa as suas qualificações, não importa a sua cor, não importa se é homem ou se é mulher. Deus desceu de sua glória para vir lhe chamar. E Ele vem, desde muito cedo, e vai continuar vindo. Deus é justo, e Ele também é bondoso. Por isso eu lhe rogo, aceite o convite de Jesus. Ide também vós para a vinha. Vinde para o reino de Deus. E no final desta lida, no final desta vida, quando chegar o dia do acerto de contas, por graça, por bondade deste Senhor da vinha, receberemos um denário, ou melhor, receberemos todos a vida eterna, a coroa que Ele tem nos preparado. Que possamos olhar mais para Deus e deixar de olhar tanto para o nosso próximo. Que possamos nos levantar, nós que estamos muitas vezes sentados, mãos ao trabalho, enquanto é dia, pois logo vem a noite. Amém. Gostaria de convidar a todos nós a nos achegarmos a Deus, a este Senhor da vinha que é tão bondoso, que desde há muito tempo vem a este mundo chamando pessoas para o seu reino, para o trabalho na sua vinha. E eu convido a nós a nos achegarmos em oração a Deus. Amado Pai do céu, ao Senhor que veio descendo de sua alta glória ao nosso encontro, a nós que estávamos assentados em nossos pecados e delitos, sem forças para nos levantar, ou muitas vezes sem saber para onde ir. Te damos graças, porque sem se importar com o nosso passado, sem ver nossos currículos, nossas vergonhas, nossas iniquidades, sem dar atenção à nossa cor ou os nossos nomes, o Senhor tem nos chamado para um trabalho tão valoroso, tão honroso, que é o trabalho da tua vinha, o trabalho no reino dos céus. Verdadeiramente não somos dignos de tamanha honra, de tamanha segurança, de tamanha bondade que o Senhor tem depositado a todos nós. Que o Senhor continue esta tua obra, conduzindo pessoas que estavam perdidas, abandonadas ao teu reino, a este trabalho, a servir ao Senhor e ao próximo. Permita que nós também, que estamos nesse reino dos céus, possamos com corações eternamente agradecidos, com palavras e atitudes, demonstrar o quanto é bom podermos, pelos nossos dias nessa terra dos viventes, estarmos tão próximos de Deus, podermos trabalhar nesta vida olhando ao Senhor, confiando que ao final seremos recompensados pela coroa da vida eterna, pelo denário que o Senhor tem nos prometido. Assim, seguros, confiantes, sabendo que nada nos faltará, nós podemos viver esta vida mais tranquilos. Permita que aqueles que estão desempregados, tantas pessoas que não conseguem a sua subsistência, que estão jogadas literalmente sobre as ruas de nossas cidades, pessoas que pedem ajuda em meio aos semáforos, permita que a cada um destes possam também escutar o teu chamado, que possam ser ricos diante do reino dos céus, que possam ter a recompensa no dia em que o Senhor tem nos preparado. Enquanto esse dia não chega,
que nós, que te servimos, que recebemos aquilo que o Senhor tem nos concedido, através do suor dos nossos rostos, através dos talentos e dos dons que o Senhor tem nos dado, que possamos ajudar ao nosso próximo, ajudar aqueles que necessitam, ajudar aqueles que carecem de cuidados, quer de alimento, quer de enfermidades do corpo. Que o Senhor nos motive a repartirmos um pouco desse teu amor, dessa tua bondade a nós, para com o nosso semelhante. Também lhe rogamos em favor de nossas autoridades, quer da esfera municipal, estadual, ou de nossos governantes do nosso país. Abençoa-os a cada um, dá sabedoria a cada um desses nossos governantes, em meio dessas trevas, dessa escuridão, que eles possam ver a tua luz, em meio a tantos conhecimentos, quer humanos, há tantas palavras que são jogadas diante desta enfermidade, ao Senhor que tem o conhecimento e a verdade absoluta, que o Senhor lhes dê a sabedoria, para que possam levar aqueles que lhes são confiados aos seus cuidados, de maneira segura, em meio a este vale da sombra da morte que estamos vivendo. E quando falharem, quando vierem em meio às suas decisões a errarem, que o Senhor não permita que os erros de nossos governantes venham a recair sobre nós. Nos ajude, amado Deus, pois o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é a nossa autoridade máxima, a quem nós temos elegido como nosso governante de nossas vidas. Assim sendo, a todos aqueles que estão acamados, que estão hoje enfrentando doenças em sua vida, em seus corpos, que o Senhor, que és também o médico dos médicos, os acalente. Permita que através de médicos, enfermeiros, possam se recuperar com tratamentos, com medicamentos, possam recobrar as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, continue nos chamando, continue nos procurando, até que o dia possamos nos encontrar face a face contigo. Assim nós também oramos, a oração que o Senhor nos ensinou, e assim te entregamos esta oração aos nossos pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que nesse momento teve a graça de se encontrar com o Senhor Deus que o chamou para o trabalho na sua vinha, eu vos concedo a bênção apostólica, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo. Que a paz te acompanhe. Amém. Ó Deus de Abraão, louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, excelso Jeová, e terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, o grande eu sou. Nem guia Deus será, seu infinito amor
concede a eterna salvação que vem da cruz. Ao Deus de Abraão louvai, eis por desígnio seu, minha alma deixa-te e vai herdar o céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por